Fala galera, eu sou Daniel Malafaia, um investidor qualquer, e hoje nós vamos trazer um vídeo muito legal para vocês, diferente do que vocês veem aqui no canal. Hoje nós estaremos investindo na prática um valor bem considerável, uma carteira de fundos imobiliários, e consideraremos 15 fundos imobiliários para investir nesse vídeo. Teremos uma carteira completíssima para você. Bom, para quem não me conhece, como eu já falei, eu sou Daniel Malafaia, um investidor qualquer, e hoje estamos trazendo esse conteúdo de montar uma carteira de investimentos. Pode ser a carteira de investimentos aqui do canal, pode ser a carteira só de fundo imobiliário, e a gente vai acompanhando, mostrando para vocês a estratégia que eu vou utilizar para essa carteira. Lembrando que esse vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda, como está aparecendo na sua tela nesse momento. Pause para ler se você estiver afim de ver, mas tá aí o aviso, né? Esse conteúdo é um conteúdo totalmente instrutivo para vocês entenderem um pouco de como eu monto uma carteira de investimentos, e pode ser bem interessante para você. Nesse vídeo em específico falaremos só de fundos imobiliários, que é onde nós estaremos investindo todo o nosso capital nesse momento. Bom, já estamos com o nosso celular aqui no Nubank. Por que estarei utilizando o Nubank? Porque eu quero o cartão Ultraviolet da Nubank. E aí eu vou fazer a carteira de fundos imobiliários na Nubank porque eu quero o cartão. E aí, se você tem outro motivo para investir na Nubank, e você que gosta da Nubank, investe na Nubank ou não investe. Você não investe em outro. Eu estou usando o Nubank porque eu quero o cartão do Ultraviolet maneiroso lá, que dá 200% do CDI quando você gasta dinheiro nele. É isso que eu quero. Então vamos investir na Nubank aqui, vamos estar entrando pelo aplicativo da Nubank, mas você pode acessar também pelo Nuinvest, que é a mesma coisa. Bom, já estamos aqui no aplicativo da Nubank. Se você já leu a descrição desse vídeo, se você já leu o título, você sabe que nós investiremos essa pequena quantia. Como eu já falei para vocês, investiremos em fundos imobiliários. Então basta você puxar aqui para o lado e clicar em investir. E aí, no meu caso, eu já estou com eles na minha lista de bolsa de valores aqui favoritos, mas você deveria acessar aqui bolsa de valores, achar os investimentos que você quer e tudo mais, blá 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 blá, aqui em busca. Mas eu vou diretamente na minha lista porque eu não vou ficar me delongando muito procurando um por um aqui de novo, sendo que eu já procurei e já achei. Eu vou estar explicando cada um dos investimentos que eu farei. Se você não tem paciência para isso, você deixa rolar aí, vai fazer um pão e depois você volta no final para dar aquela moral e assistir o vídeo inteiro. Deixa o teu like também para dar aquela força. Vamos lá, para você que quer entender de fundos imobiliários e quer saber por que essa carteira é muito boa, fica comigo até o final desse vídeo que vai valer muito a pena, que vai te mostrar como você pode montar uma carteira de fundos imobiliários sensacional! Ó, aqui meus favoritos, né? E aqui já estamos com os ativos. Eu não vou descer porque eu vou assar um pouquinho de curiosidade aqui para manter você aqui na retenção. Então, vamos começar com BB Progressivo. Como eu falei, nós temos 60 mil, então nós estamos investindo 4 mil mais ou menos em cada fundo aqui. No final, um ou outro ali, por fim, vai acabar faltando um pouquinho, mas não tem problema. O importante é a carteira ser bem diversificada. Por que 15? Eu já expliquei em outro vídeo, mas 15 é um valor ideal para diversificação. Passando disso, você começa a pulverizar o seu investimento. 15 eu consigo acompanhar. Bom, estamos aqui no BBFI11. Eu vou primeiro comprar eles e depois eu explico para vocês o porquê que eu comprei cada um. Vamos aqui comprar a cota. Estaremos comprando duas cotas, que vai ser... Pô, multiplicar isso aqui por 2, dá 4.100. Pô, fica difícil, hein, Nubank? Você podia facilitar e botar aqui duas cotas só e pá, né? Vamos aqui botar a nossa ordem. E já que nós estamos gravando esse vídeo tardar da noite, né? Então vamos agendar essa compra para amanhã, no horário de funcionamento da Bolsa de Valores. Feito isso, aí ó, taxa da Bolsa, tudo certinho, duas cotas, entenda os valores, você pode estar entendendo aqui, pá, tudo, entendendo tudo direitinho. Tudo agendado para amanhã, duas cotas, agendar a compra, aguardando o seu pedido de compra, reserva do valor, confirmamento do agendamento. Estamos aí com duas cotas reservadas. Cara, fica tranquilo, esse vídeo é um vídeo que eu comecei agora só mostrando como compra e tudo mais. Eu vou acelerar um pouco agora e já vou falar de cada uma diretamente, sem mostrar esse processo de compra, tá bom? Então eu vou só falar qual que é, vocês vão ver o setor e aí eu vou explicar, depois eu mostro todas as ordens de compra, tudo para vocês, ok? Vamos nessa então. Bom, Malafaia, por que você comprou BBFI11B? Tá, Malafaia, você não decorou os nomes? Não, não decorei. Eu anotei tudo aqui porque eu fiz um bom estudo de um bom tempo, então diretamente aqui eu vou te falar tudo que eu vou comprar nessa carteira e vai estar aparecendo depois só as ordens de compra em forma acelerada aí para você. Ó, para você que ficar até o final, você vai ver o quanto essa carteira rendeu. Vai ter tudo bonitinho lá. Quanto ela tá rendendo em 12 meses
quanto ela rende mensalmente. Vale muito a pena você ficar até o final. Eu te espero lá no final. E no final eu vou pedir para você comentar uma palavra. Essa palavra, se aparecer nos comentários, eu vou entender que você chegou lá no final. Primeiramente, BBFI11B é um fundo de tijolo com foco em renda passiva de aluguéis ou venda dos imóveis. Possui 2 ativos, sendo uma agência do Banco do Brasil e outro um centro de administração, um centro administrativo em Andaraí. É um fundo de alto risco com uma vacância de 39,11%. O DY, no caso Dividend Yield, acumulado nos últimos 12 meses é de 15,79%. Estarei utilizando o Dividend Yield dos últimos 12 meses para poder mostrar para vocês como que está o pagamento de Dividend Yield dele. Porém, não é o único fator que você deve observar na hora de escolher um fundo imobiliário. Nesse caso, eu coloquei esse fundo de tijolo para aumentar o grau de risco da minha carteira. E vocês vão entender por que eu coloquei os fundos de tijolo como grau de risco na carteira e já uns outros fundos de contrapartida para poder diminuir o grau de risco. O outro que nós estaremos comprando é o RBVA11, que é um fundo de tijolo com ênfase bancária também. Possui um total de 72 ativos bancários espalhados por 7 estados, vacância de apenas 0,7%, com um risco pequeno. Porém, se surgir uma crise de bancos, pode ter um problema bem grande. Dividend yield acumulado nos últimos 12 meses de 13,08%. Então, esses dois fundos de tijolo têm a ênfase bancária, pois eles pagam bons dividendos. Você fala, os bancos tendem a falir. Sim, em algum momento sim, mas não por agora. Você pode ganhar bons dividendos e bons lucros nos próximos 10, talvez 20 anos ainda. Esses são fundos que no futuro podem ser que mudem na minha carteira. Nesse momento eles são bons pagadores de dividendos e também tem uma constância muito boa. O próximo fundo é o BNFS11, que também é um fundo de tijolo. Ele possui 18 ativos, sendo no Rio Grande do Sul, tem 0% de vacância e também tem ênfase no setor bancário. O risco é bem baixo, exceto se houver uma catástrofe no Rio Grande do Sul. Dividend yield acumulado nos últimos 12 meses de 14,05%. Temos aqui mais um fundo de tijolo com ênfase bancária. Mas, Rafael, você está muito focado em ênfase bancária. Calma, meu amigo, você vai entender a minha carteira daqui para frente. Agora nós temos FAED11. FAED11, que é um fundo de tijolo educacional. Sim, ele possui foco em educação. Como que ele funciona? Ele possui imóveis físicos para ser remunerados com aluguel, com foco em educação, com 0% de vacância. Aqui está o risco lá embaixo e não vai falir. São centros educacionais onde alguma empresa, alguma pessoa alugou para poder ter a sua universidade, a sua escola naqueles locais. Ele usa esses grandes centros para poder continuar rodando a escola. Cara, a única possibilidade seria esses centros educacionais falirem. E vamos lá. Ultimamente, quantas escolas você vê fechando? Normalmente você vê trocando de dono, mas fechando é muito difícil você ver isso, pois o setor público estudantil, o setor educacional público é muito fraco. Então o setor privado tende a cada vez mais crescer. Então esse é um bom fundo de tijolo que baixa um pouco o grau de risco da minha carteira, que estava bem lá em cima até esse momento. Vamos sair um pouco da parte de tijolo e vamos para fundos de investimento com foco em agro. Sim, eu gosto de investir em agro, aí é de gosto, tem gente que tem muita aversão a investir em agro, mas eu gosto. Nessa carteira, nós colocamos 4 fundos de tijolo, sendo 3 em ênfase bancária e 1 em ênfase educacional. Agora estaremos com 2 fundos em foco em agro. E são eles, XPCA11, que é um fundo agro relativamente novo. Por que eu peguei fundos novos? Porque esse é um passo aonde você tem um fundo recente, que tem um bom grau de risco, pagando bons dividendos, mas tem os seus investimentos em renda fixa agro. Então você entende que ele tem a renda fixa, mas é um fundo recente. Então você tem um grau de risco por ele ainda ser meio recente, mas você tem um pouco de segurança por ele estar investido em papéis de renda fixa voltados para o agronegócio. E esse fundo ele é lastreado em CRA, LCA, cotas de FII de agros e FID6 Agro, que a nossa querida editora Bob está colocando aí na tela para vocês, que vocês não sabem o que é. DY acumulado de 16,73%. O outro fundo agro que eu escolhi foi o VGIA11, VGIA11. Mesma coisa, ele é um fundo recente, possui bastante risco, mas atrelado ao agronegócio e, por sua vez, esse só investe em CRAs. Então, ele tem um risco bem baixo por investir em certificados de crédito de agronegócio, que são renda fixa. O dividend yield dele acumulado nos últimos 2 meses é de 18,68%. Podemos ver aqui que tem uma carteira bem diversificada até o momento, mas vai melhorar bastante ainda, pois agora nós falaremos de um fundo de desenvolvimento. Eu gosto muito de fundos de desenvolvimento, mas infelizmente eles são bem escassos e
um só me apetece, que é o MFI 11. Como podemos ver aqui, o MFI 11, o Fundo de Desenvolvimento, os seus investimentos são destinados preponderantemente a propriedades de desenvolvimento. Fundos de desenvolvimento com MFI 11 são fundos que possuem o maior grau de risco de fundos imobiliários. Está escrito aqui, eu peguei lá do site Fund Explorers. Então você pode dar um pulinho lá que você vai ver que isso é verdade. No entanto, pode oferecer um maior potencial de retorno e tem o objetivo de realizar um investimento imobiliário de longo prazo. Não, eu não preciso nem falar que é arriscado. Só de essa frase aqui que o Fund Explorer botou, já dá pra ver que é arriscado. Para quem não entende, basicamente o gestor ele pega desenvolvimentos, negócios que serão construídos e tem a pretensão de lucrar com os aluguéis e principalmente na revenda, na casa da venda desses negócios que estão sendo construídos. Ele investe em construções e vende essas construções, repassando para a gente parte do lucro. Isso então faz os dividend yields poderem ser um pouco diversificados ao longo do tempo. No caso, eles vão ter uma certa constância um pouco mais baixa, mas na venda desses produtos, né, desses imóveis, nós teremos dividend yields um pouco mais altos. Nesse momento, o acumulado de 12 meses é 14,28%. Agora, para mudar totalmente a nossa carteira, para você que vai olhar assim, Malafaia, você é louco? Sim, eu investi num fundo de hospital. O fundo de hospital, que é o do Hospital da Criança, o HCRI 11. Sim, fundo de hospital tem pouquíssimos, acho que só tem 2 na nossa bolsa de valores, mas 2 ou 3, mas o HCR é um dos que eu acho bem interessante. Minha mãe já trabalhou no HCR, você pode estar olhando como que funciona o HCR, você pode visitá-lo e eu já vi que o imóvel, né, o hospital é muito bom. Se você não conhece o HCR, dá um pulo lá, vale muito a pena você ver sobre ele, sabendo disso tudo, entendendo no que eu estou investindo. Eu sim investi no HCR 11, mesmo algumas pessoas que eu pedi opinião, obviamente, nós temos consultores e assessores aqui no Investidor Qualquer, e com isso, eu mesmo as pessoas contrapondo, eu ainda assim invisto nesse fundo imobiliário. Só para vocês entenderem, o fundo HCRI 11, Hospital Fundo de Monoativo, que é o do Hospital da Criança, que foi constituído em outubro de 2000, e tem como objetivo a aquisição de imóveis, bem como benfeitorias e instalações que neles existirem, onde funciona o empreendimento imobiliário denominado Hospital da Criança. E blá 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 blá. Então, acumulado de 12 meses, dividend yield acumulado de 12 meses é 14,61%. É um bom fundo, bom pagador de dividendos e eu achei interessantíssimo. Meu ponto de vista, lembrando que nenhum fundo nesse vídeo é recomendação de compra nem de venda. Então, se você está vendo esse vídeo, lembre-se, invista por seu próprio estudo. Agora, para finalizar a carteira, Rafael, você só falou 8, faltam 7, porque nós agora investiremos em 7 fundos de CRI, que jogarão o nosso risco da carteira lá para baixo. Os fundos de CRI tendem a pagar bons dividendos, serem bem constantes, mesmo todos os fundos que nós vimos até agora serem sim bem constantes, você pode olhar no site Fund Explorer. Agora vamos jogar o risco da carteira mais embaixo ainda. Você percebeu que eu joguei o risco da carteira lá em cima no começo, mas agora eu tô botando coisas para estar nivelando esse risco? É isso que é uma boa constituição de carteira. Você deve possuir ativos de grau de risco elevado, ativos de grau de risco médio, e sim, ativos de grau de risco lá embaixo. Os 7 fundos são esses que eu vou falar agora e todos têm mais ou menos o mesmo princípio, então eu vou falar bem rapidinho. O primeiro deles é o CACR 11, que é basicamente um fundo de CRI. E o fundo de CRI investe em CRI. E é isso, não tem muito mistério aqui. Então, dividend yield acumulado de 15,83%. Próximo é o VRTA 11. Mesma coisa que o outro, dividend yield 14,83%. Obviamente, todos aqui têm carteiras diferentes de CRI, tá? Mas, basicamente, investem em CRI. O RPR 11, agora esse é um pouco diferente. É um CRI com ênfase residencial. O Urca Prime Renda FI é um fundo com foco de compra de certificados recebíveis, os CRIs, pulverizados de empreendimentos imobiliários residenciais, caso loteamento, prédios e casas. Compras recebíveis imobiliários residenciais. Dividend yield acumulado dos 12 meses, 18,02%. O outro é o RAZAC, que é o RAZK11, CRI de seguros / créditos privatizados. O RISA Akin FI seleciona ativos nos nichos de crédito privado e securitização, visando um portfólio que melhor se adequa às nossas perspectivas de risco, retorno e liquidez. Seu objetivo é reunir os seguintes núcleos: renda fixa, direct lending, securitização e carteiras, agronegócio, Venture Debt, por meio de gestão ativa e exploração de diversos aspectos dos ativos com pulverização, garantias e indexadores. A partir desta abordagem, o RZAK11 se postula como diferenciado em termos de gestão, quando comparado a outros fundos de papel. Com isso, possuindo um dividend yield acumulado de 18,13%. Muito interessante nesse momento. PLCR11
é um fundo híbrido. Ele fala que é híbrido, mas investe em CRI. Então por isso que eu botei ele em CRI aqui. Fala, é híbrido, eu posso investir um monte de coisa, mas investe em CRI. Então você olhar a carteira dela, tem CRI pra caceta. Então não adianta nada ele falar que é híbrido, mas ele só investe em CRI. Mas ele pode vir a investir em outras coisas no futuro, por isso você deve acompanhá-lo. Então PSR11 é um fundo que tem dividend yield acumulado de dos 12 meses de 15,51%. O próximo é SNCI11, que é um fundo de CRI relativamente novo. Com isso, jogamos o grau de risco um pouquinho mais alto aqui, mas continua sendo um fundo de CRI, que é um risco bem baixo. Basicamente é isso, ele investe em CRI e ele é novo. E tem um dividend yield acumulado dos últimos 12 meses de 15,01%. E para finalizar, nós temos ele. Sim, vocês pensaram que eu não ia colocar ele na minha carteira? O famoso, o famigerado, o muito bom, também muito ruim, cada um fala uma coisa, o MXRF11. Sim, ele está aqui na carteira, obviamente. Não poderíamos deixar de ter o queridinho na nossa carteira, que seria um fundo híbrido de gestão ativa. Ele não fica só investindo em CRI, ele tem outras diversificações, isso que se torna um pouco interessante na nossa carteira atual. O fundo imobiliário Maxi Renda foi constituído em setembro de 2011 e tem como objetivo auferir ganhos pela aplicação de recursos em ativos financeiros com lastro imobiliário, tais como os CRI, debêntures, LCI, LH, cotas de FII, ativos imobiliários como imóveis comerciais e projetos imobiliários residenciais. Esse é um fundo de CRI, é o fundo de renda fixa, que é híbrido, que tem um monte de coisa legal. Então, ele não investe só em CRI. Ele tem várias outras paradinhas que se tornam interessantes. Sua política de investimento busca proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas e obtenção de renda dos recursos dos fundos em ativos-alvo. O fundo é destinado ao público investidor geral. Então, temos dividend yield acumulados de 12,15%. Bom, para você que chegou aqui no final, eu falo para você comentar a hashtag Cheguei no Final. Simples assim. Hashtag Cheguei no Final. Aqui embaixo nos comentários vocês vão dizer qual dos fundos você mais gostou, qual foi mais interessante para você e qual foi o mais surpreendente, que você não conhecia, algo assim. Então você tem o que você mais gostou e o que você achou estranho, você não conhecia, achou surpreendente, alguma coisa do gênero. Completando essa carteira, nós temos um dividend yield acumulado médio de 15,29%. Ah, Malafaia, mas se eu investir em renda fixa lá no Tesouro, eu vou ganhar 14%. Meu amigo, você ganha 14%, mas você paga imposto de renda. Vai ter que segurar vários meses aí para pagar 15%. 2 aninhos para pagar 15%. Senão você vai pagar uma boa de uma taxa de imposto de renda. Mas aqui você é isento de imposto de renda. Então você já está ganhando mais do que a renda fixa normal que o pessoal investe, de 100% do CDI da vida, e isento de imposto. Considerando aqui também, fazendo esse cálculo médio de 1,27% de dividend yield. Então, mensalmente você está ganhando 1,27%. Com isso, considerando que nós estamos investindo 60 mil reais, estaremos colocando aqui para você o quanto você vai ganhar mensalmente. Mas só para você que é inscrito no canal. E aí, se você for membro ainda do canal, tiver aqui o selo de investidor, se for aquele cara que ajuda aqui no nosso canal, você vai saber mais ainda. Se você não é, o vídeo trava para você nesse exato momento. Então, para você que já é membro, para você que já é inscrito, essa carteira com 60 mil reais está te rendendo R$ 762 por mês. Ah, mas Malafaia, isso é pouco? Imagina se fosse 100 mil reais. Você estaria ganhando R$ 1.270 por mês. Um salário mínimo, mais ou menos. Com essa carteira, se você tiver 100 mil reais, você teria um salário mínimo. Ah, Malafaia, mas é muito dinheiro. Bom, esse dinheiro eu adquiri, pois fui mandado embora e recebi essa parte aí. Uma parte está aí, né? Outra parte eu usei para outras coisas. Esse dinheiro foi quando eu fui mandado embora, então é uma possibilidade para você. Quando você for mandado embora, você tá vendo que há modos de você ganhar dinheiro sem fazer absolutamente nada, a não ser estudar sobre investimentos. Para você não ficar chateado nem triste nesse momento de vídeo, eu estou no hotel agora, num outro emprego, foi bem mais rápido do que eu esperava, eu fico feliz por isso. E especialização é tudo, meus amigos. Peço encarecidamente que você deixe o teu like, dá essa moral, mas agora vai estar aparecendo aí em time-lapse para você todos os investimentos, para você ver que realmente eu investi e no final eu vou estar mostrando o histórico para vocês aí, ok? Então, acompanha aí que eu vou estar fazendo esse investimento, vai estar aparecendo um celularzinho aqui do lado, eu vou chegar até pro lado para nossa querida editora Abóbora ter espaço para fazer botar aí o nosso celularzinho para vocês. Então, daqui a pouquinho eu volto a falar com você, ok? Abóbora, dá essa moral para nós, vamos nessa. Ah,
E lembre-se que quando você for investir num ativo na Nubank, você pode clicar no setor, ver aqui o que ele faz, quais investimentos, tipo do ativo, vai estar aparecendo quase a mesma coisa. E interessante também os proventos, quanto eles pagam aqui de proventos mensais. Tá aqui, bem legal aqui mostrando toda essa parte, históricos, proventos pagos. Aqui, ó, bem legal você estar olhando essa parte também. Então, se você não olhar no Fund Explorer, você pode olhar por aqui no Nubank, que também é muito legal. Tem tudo aqui mostrando que também é um bom pagador de dividendos e tudo isso. Aqui o rendimento dele, como funciona e tudo mais. Enfim, bem interessante, também vale muito a pena você olhar aqui. Bom, foi bastante investimento. Vocês puderam ver que eu investi tudo aqui. Eu tô mostrando aqui o histórico, ó. Tudo aqui aplicado, tudo direitinho. Bom, ó. Tem uma compra de 4.152, né? Porque se eu botasse 4.000 não daria, porque ele é 2.000 e pouco cada cota desse aqui. Foi o único que eu precisei fazer conta. Os outros eu só coloquei os 4.000 e foi. Que aí ele mesmo vai calcular quantas cotas são e sempre abaixo. E aí ele me devolve parte do dinheiro que não atingiu os 4.000. Ele vai ver se essa diferença e depois eu vou estar colocando uma cotinha ou outra a mais de um fundo ou outro só para completar. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Esse é um conteúdo que ficou um pouco maior do que o normal. Vocês podem ver aqui, atualizei, tudo certinho. Eu peço encarecidamente que você deixe o teu like. Pense se vale a pena, se você tem interesse em ser um membro do canal, pois os membros solicitam esses vídeos pra gente e a gente grava com o maior prazer. Todos os membros do canal têm um jeitinho de palavra. Se você quer ser endividado, é R$ 2,99. Vai ser basicamente para você dar um apoio no canal e aparecer aqui no final. Se você quer ser um investidor da poupança, você vai pagar R$ 7,99 e você tem direito a participar das enquetes de vídeos futuros do canal. Se você quer ser um investidor conservador, você paga R$ 19,99 e você pode sugerir temas de vídeo que vão estar aqui sendo avaliados pela nossa equipe do Um Investidor Qualquer para entrar no ar, como por exemplo esse vídeo. Eu peço encarecidamente, deixa o like, se esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações, não esquece de comentar, dá aquela moral, pois esse vídeo deu um trabalho do caramba, eu tive que estudar muito para poder trazer uma carteira fechadinha e bem interessante nesse conteúdo aqui do canal e também foi 60 mil investido, né? Dá essa força, compartilha esse vídeo, dá essa moral, porque foi 60 conto. Eu fico por aqui, eu espero que você gostar desse vídeo, espero que você gostar desse conteúdo. Um abraço e tchau! E obrigada aos membros que estão ajudando o canal a crescer cada vez mais e que querem ter uma vida financeira mais confortável.